4 mortos em rebelião de presos no Rio Grande do Sul. Com agentes penitenciários em greve, motins atingem presídios em 6 cidades. Menino de 7 anos morre atropelado por bandido em fuga em São Paulo. Ele cumpria a pena, mas recebeu a liberdade provisória no início deste mês. Desabamento de palco deixa 2 feridos no interior do Paraná. Cercadas pela Lava Jato, Odebrecht e Braskem fazem acordo de 7 bilhões de reais para cobrir danos da corrupção no Brasil, Estados Unidos e Suíça. Planalto sinaliza que vai sancionar a lei que alivia a dívida dos estados. Explosão em feira de fogos de artifício deixa mais de 30 mortos no México. Mais um acidente de avião faz 5 vítimas na Colômbia. O pesadelo do crack. Reportagem especial mostra os caminhos para tentar recuperar os usuários. E a cidade onde o sol nasce mais cedo. No primeiro dia do verão, nossos repórteres mostram que João Pessoa encanta desde a madrugada. Agora são 4 horas e 25 minutos da manhã e olha, se a gente chega um pouquinho mais tarde, já não consegue ver essa pintura aqui no céu. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um menino de 7 anos foi atropelado e morto quando brincava com amigos em São Paulo. O motorista era um bandido em fuga que havia fugia da polícia, num carro roubado, e apesar do histórico de prisões, ele estava em liberdade provisória. Uma explosão em um mercado de fogos de artifício deixou ao menos 32 mortos no México. E o número de feridos já passa de 70. E o La Rocha? Detentos de presídios de 6 cidades do Rio Grande do Sul fizeram rebeliões durante a greve dos agentes penitenciários. Em Getúlio Vargas, no norte do estado, 4 presos foram mortos. Faz exatamente 1 ano que um incêndio destruiu o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. E até hoje a investigação não foi concluída. A família do bombeiro que morreu na luta na justiça ainda luta na justiça para ser indenizada, Thaís Nunes. A polícia encontrou quase 250 mil litros de petróleo armazenados numa refinaria clandestina em Boituva, no interior de São Paulo. O produto era desviado de dutos da Petrobras no Rio de Janeiro e distribuído para várias regiões do país. Bombeiros resgataram 2 corpos de vítimas do naufrágio no Rio Pará, em Belém. A embarcação afundou no dia 7 de dezembro, matando 6 pessoas. 3 ainda estão desaparecidas. Vamos a outras notícias pelo Brasil. O SBT Brasil mostrou ontem que o crime organizado tomou conta do tráfico na região da Cracolândia, em São Paulo. Os pequenos fornecedores foram expulsos, formaram dezenas de redutos de droga na cidade. Hoje, os repórteres Christian Mendes e Lívia Reich mostram que a Prefeitura e também o governo do estado mantêm políticas distintas para o tratamento dos dependentes químicos. E as imagens que você vai ver agora deixam claro que essa é uma guerra que está longe de ser vencida. Veja a seguir, em São Paulo, aumento salarial de 26% para vereadores causa indignação. Odebrecht e Braskem fazem acordo para devolver 7 bilhões de reais. No primeiro dia do verão, a cidade conhecida como Porta do Sol. Acidente com avião cargueiro mata 5 pessoas na Colômbia. A gente volta já já. Os vereadores de São Paulo ignoraram a crise econômica no país e justo no último dia de trabalho no ano, Raquel, eles simplesmente aumentaram o próprio salário. Marcelo, e hoje, já de férias, os políticos não quiseram comentar esse assunto. Mas a repórter Kalina Sabino foi ouvir o que o trabalhador comum achou desse reajuste de 26%. A primeira prévia da inflação de dezembro veio mais baixa que o esperado pelo mercado. O índice IPVA 15 teve alta de 0,19%. É a taxa mais baixa para o período em 18 anos. Com isso, aumenta a expectativa para que o Banco Central faça cortes mais agressivos dos juros a partir de janeiro. O presidente Michel Temer afirmou hoje em São Paulo que não deve vetar o projeto da repactuação da dívida dos estados, mesmo ele tendo sido aprovado na Câmara sem as contrapartidas exigidas pelo governo.
As empreiteiras Odebrecht e Braskem, investigadas pela Operação Lava Jato, se comprometeram a pagar 7 bilhões de reais a autoridades do Brasil, da Suíça e dos Estados Unidos. As empresas confessaram um esquema de propina em 12 países. Nós vamos agora a Brasília falar com o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. Que parte desse dinheiro vai ficar no Brasil? Obrigada. 5 pessoas morreram no acidente com um avião de carga na Colômbia. E na Alemanha, a polícia realiza neste momento uma caçada ao suspeito de cometer o atentado terrorista em uma feira natalina em Berlim. Veja a seguir. A homenagem de 30 clubes argentinos à Chapecoense. A capital brasileira conhecida como Porta do Sol. No começo do verão, as belezas de João Pessoa, a terra onde o sol brilha primeiro. É lindo e é já já. O time da Chapecoense vai receber hoje, no Paraguai, a taça da Copa Sul-Americana. A entrega será durante o sorteio dos grupos da Libertadores. Bruno Vicari, boa noite. E aquela promessa dos clubes de emprestar jogadores para a Chape, ela já saiu do papel? Olha, Marcelo, boa noite, Raquel. Aos poucos vai saindo sim do papel. Hoje até o Atlético Mineiro anunciou o empréstimo do atacante Dodô. As homenagens também continuam, inclusive na Argentina. Muito bacana. E neste verão, o brasileiro vai priorizar viagens dentro do país. E de preferência, viu, Raquel, usando carro ou ônibus. Segundo o Ministério do Turismo, São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro são os principais destinos. Marcelo, a procura por passagens aéreas teve queda acentuada este ano. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil mostram que 8 milhões de pessoas deixaram de voar em 2016. Você fica agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.